ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Sejam bem-vindos, muito obrigado pelo carinho sempre dos amigos que estão sempre ligados aí no programa Flávio Azevedo, né? Nesse dia 26 de abril de 2018, né? Um abraço para a galera que está sempre aí nos prestigiando, né? Nesse dia em que completa mais um ano de vida o ex-goleiro Manga, né? Você lembra do Manga? Pois é, rapaz, 81 anos, hein? Natural lá do Recife, né? O ex-jogador Rondinelli, do Flamengo, Deus da raça, nascido lá em São José do Rio Pardo, em São Paulo, 63 anos. Estivemos com o Rondinelli recentemente aqui no Rio Bonito Atlético Clube, no evento que o Flamengo, o Clube de Máscara do Flamengo, esteve aqui participando de um evento beneficente, né, e tal. Um cara muito simpático, muito bacana, parabéns para ele. O ator e artista marcial Jet Li, que nasceu em Pequim, na China, 55 anos para ele. A atriz Mariana Ximenes, paulista, 36 anos. E o ator Bruno Abraão, que completa hoje 25 anos. Né? Entre aqueles que não estão mais entre nós nascidos hoje, não podemos esquecer de lembrar aqui do Mário Tupinambá, grande personagem da escolinha do professor Raimundo, né, e figura aí natural do humor brasileiro, que nasceu em Nazaré das Farinhas, na Bahia, em 1932 e morreu em 27 de setembro de 2010, aos 78 anos, por complicações cardíacas e diabetes. Fazia na escolinha do professor Raimundo o personagem Bertoldo Brecha, né? Que falava, venha! E tal, uma figuraça. Recentemente, o ex-secretário, deputado estadual, né? Como é que é o nome do rapaz mesmo? Eu até esqueci agora o André Lazzaroni, né? Na hora de defender lá o Pisciani, Paulo Melo, lá na tribuna da Alerj, cometeu uma gafe, né? Falando em Bertolt Brecht, que é uma figura importante da literatura, do pensamento, da filosofia. Ele falou Bertoldo Brecht, né? Fez uma confusão com a outra. O Chico Anísio, se tivesse vivo, é claro que essa era a intenção do Chico Anísio, fazer essa mistura, né, e tal, gerar essa brincadeira, ia morrer de rir, né, o Chico Anísio. Mas é isso, gente. Vamos lá. Boa tarde aqui para o meu amigo Marquinhos Caridade, boa tarde para o Anderson Soares, Rosimaia, meu amigo Júlio Albernaz Crespo, galera acompanhando a gente aí. Eu quero começar o nosso programa aqui, minha gente, falando de um tema muito interessante. Quero convidar você para irmos à Nova Cidade, aqui pelo nosso programa Flávio Azevedo, no quadro que nós temos aqui chamado Que Rio Bonito Nós Queremos, né? E eu recebo de uma mãe lá de Nova Cidade um pedido de socorro que chega de lá, né? Já até fiz a postagem um pouco mais cedo aí na nossa página no Facebook, mas quero compartilhar aqui com os amigos que estão ligados no nosso programa, e depois eu quero reproduzir para você que está ligado aí na nossa programação uma reportagem que nós fizemos em fevereiro, mas que não teve nenhum efeito. Nós vamos reproduzir a reportagem aqui para a galera que está acompanhando a gente, relacionado também à Nova Cidade, que é uma das localidades mais carentes de atenção do poder público em Rio Bonito. A última vez que a prefeitura passou por lá foi para destruir o campo de futebol de Nova Cidade. Uma tragédia, né, para aquela localidade. O
campo de futebol de Nova Cidade era a sala de visita do bairro. Tudo acontecia ali. Culto das igrejas, eventos festivos, festas de final de ano, futebol de solteiro contra casado, que tinha algumas oportunidades lá. A sala de visitas do bairro Monteiro Lobato era o campo de futebol. E em 2013, a gestão da época foi para lá sob o argumento de que ia reformar o campo, fazer isso, aquilo, outro. Fez uma cagada lá, acabou com o campo, tirou o gramado e tal. Até hoje, ainda não conseguiram recuperar os moradores da localidade, claro, pessoal humilde, pobre, batalhador, não tem essa condição, e a prefeitura lá não botou os pés para consertar a cagada que foi feita lá em Nova Cidade. Mas eu queria falar da creche. Estou usando aqui apenas o campo para ilustrar que quando a moçada, inclusive do poder público, aparece por lá, é para causar acidentes, né? Como aconteceu esse fato aí do campo de futebol. Meu amigo Anderson Soares passa aqui dizendo que está de folga, né? E ouvindo, ligado aqui no programa. Obrigado, Anderson. Abraço para você, né? E nós vamos, minha gente, começar aqui no nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos, então, falando de Nova Cidade. E eu quero compartilhar aqui um sofrimento, né? Um sofrimento de uma mãe que manda imagens para o nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos. E ela diz que a creche precisa de urgente atenção aí da Prefeitura de Rio Bonito. Abre aspas, diz a mãe. Aqui é uma mãe muito triste e indignada com a creche de Nova Cidade, que se encontra cheia de mato. Quando chove, temos que pegar nossos filhos mais cedo para não ficar alagado. Sem falar da frente da creche, que vira uma lagoa, o que impossibilita a passagem das crianças, né? Informa essa mãe que faz contato aí com a nossa página e que cobra, inclusive, mais atitude da gestora da unidade da creche, no sentido de lutar por essas e outras melhorias, né? E aí ela manda imagens aqui para a gente que eu gostaria de compartilhar com você que está ligado aí no nosso programa, né? Primeiro, aqui ela manda imagens da chegada da creche, né? É uma rua enlameada, o portão, uma bicicleta. Parece até uma foto de Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado que tem essas imagens bacanas assim, né? Uma bicicleta lá no meio da lama, no portão de madeira. Mas até Sebastião Salgado, essa foto aqui muito boa. Mostra também fotos com as dependências da creche, né? Mostrando o ambiente em que a criançada deve ficar ali meio que andando por esse ambiente lameado. Dentro da área da creche também tem uma foto que ela nos manda aqui, uma foto muito boa também, e mostra ali um volume de mato na área um trecho da área de pátio, né? Outra foto também do portão, que ela manda aqui para ilustrar a cobrança que ela está fazendo, né? E nós estamos aqui dando voz a essa população sofrida aí de Nova Cidade. Eu quero mandar um abraço para a galera de Nova Cidade, né? Um beijo grande aí para os meus amigos lá de Nova Cidade. E esse é isso que chega aqui para a gente. E eu gostaria de trazer essa reclamação aqui do nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos, né? E dizer o seguinte, que relatos como esse chegam diariamente aos nossos canais de comunicação. Pelo meu WhatsApp, pela minha fanpage, pelo meu Facebook pessoal, né? E acompanhado, inclusive, de outras cobranças, que, por vezes, me reservo até o direito de não publicar para evitar constrangimentos, né? Nunca é demais lembrar que, para um governo que venceu as eleições com o slogan "Deixa o homem trabalhar", trabalha o que não falta em Nova Cidade e em outros bairros aí de Rio Bonito. Todavia, a gestão segue patinando e focada naquilo que é interesse de alguns e não da coletividade. Essa é a máxima dos governos que gerenciam nosso país, nosso estado, nossas cidades. E estamos aqui dando voz a essa mãe que está preocupada com essa situação lá da creche de Nova Cidade. Lembrando para você que está ligado no nosso programa, que você pode participar também do nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos, mandando foto, mandando vídeos, né? E a gente vai aqui dando visibilidade à sua reclamação. Nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos, ele é inspirado no quadro que a TV Globo montou, do que Brasil queremos para o futuro. Só que a Globo quer que você manda lá uma foto no lugar bonitinho da sua cidade. Aqui não.
Aqui a gente quer que você mande foto dos problemas do seu bairro, da sua rua, para a gente cobrar aqui a prefeitura, aí a ação dos nossos governantes, as melhorias que julgamos ser importantes e necessárias nessa oportunidade. Pois bem, feita essa apresentação, eu quero convidar os... Aliás, antes de falarmos, de eu fechar aqui o assunto da creche, eu quero lembrar de um fato. Teve até uma crítica dessa mãe à gestora da creche, né, dizendo que ela pode ser um pouco mais ativa, cobrar um pouco mais as melhorias. Eu vou ser muito sincero, eu tenho certeza que a gestora escolar, a equipe da unidade ali, deve estar, claro que está pedindo essas melhorias. Só que aquele negócio, minha gente, o pessoal trabalha com contrato, se forçar a barra, é convidado a sair e vai ser substituído por alguém que faça de conta que não está vendo o problema. Essa é a grande questão, né? E por conta disso que nós estamos aqui aproveitando a oportunidade para cobrarmos da prefeitura, porque vai fazer o quê? Vai mandar quem embora? É eu que estou falando, né? E com imagens que foram mandadas pela mãe de um dos alunos da unidade escolar, né? Então, sinceramente, eu não acredito, não consigo acreditar que a gestora da unidade, de qualquer escola, de qualquer creche, não peça as melhorias necessárias. Só que o cara fica amarrado por essa questão dos vínculos que existe com o governo, etc, etc. A gente sabe disso e é preciso que se destaque essa questão. Chega também de Nova Cidade, né? E uma boa tarde aí para o meu amigo Dilon de Souza Ferreira, vereador do município, participando aqui conosco também, deixando seu boa tarde. Minha amiga Ana Paula Severo e a Janete Soares, também passando por aqui, acompanhando aí o nosso papo. Chega também de Nova Cidade, minha gente, uma foto, né, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, para tratarmos de um assunto que já conversamos aqui no programa, mas eu gostaria de retomar essa conversa, que é o seguinte: há algum tempo atrás, nós falamos aqui sobre o areal, né? E os caminhões pesados, carregados de areia, impactam de maneira importante a estrada, né? Um dos impactos é a estrada. E parece, segundo informação de moradores, que parece que abriu um buraco na área de acesso ali a uma das ruas de Nova Cidade, né? E por conta do peso dos caminhões, e na manhã de hoje tinha uma moçada lá fazendo lá uma recuperação, né, e tal. Ele mandou para a gente imagens aqui. Boa tarde para minha amiga Georgina também, que está aí acompanhando a gente. Então, minha gente, tá aí, a galera que está acompanhando a gente no Facebook está vendo as imagens que eu estou postando aqui para ilustrar o que eu estou falando, e você que está em casa, ligado aí no nosso programa pelo radinho, se quiser, pode acessar também a minha página para poder ver as imagens aqui do estúdio e de tudo isso que eu estou falando, né? Então, minha gente, chega lá de Nova Cidade essas imagens da estrada sendo recuperada lá, e o caso dos caminhões de areia, como é que ficam, né? E o impacto não é só na estrada, nós temos também a questão da poeira que é reclamada pela população, nós temos a degradação ambiental, né? Tem um outro ponto também que eu gosto sempre de tocar: Nova Cidade, Boa Esperança, Parque André ali em geral, é um local carente de água, né? Carente de água. Mas nós temos só no 2º distrito 4 areais e parece que estão querendo abrir mais um, e o que jorra de água desses areais é uma festa, e eu fico me perguntando por que essa galera que explora o serviço de mineração, né, de extração de areia, não faz aí uma compensação no sentido de oferecer essa água que fica ali. É uma água boa, retirada das profundidades do solo. Por que não arruma um jeitinho de levar um pouco dessa água para a galera do 2º distrito, do Parque Andréia, que vive numa luta danada para conseguir água e tal? Por que não pensar nisso? Por que a prefeitura, juntamente com a galera que explora essa questão da mineração, com mais a sociedade civil organizada ali, por que não pensar nisso? Por que não criar um projeto nessa direção? O governo do estado, por exemplo, queria levar água lá para o Parque Andréia. Isso foi amplamente divulgado e comentado aí dos anos de 2010 para cá. Forçou-se o prefeito Mandiocão, em 2011, a assinar um contrato picareta com a SEDAI, sob argumento que, com um contrato de concessão das águas de Rio Bonito, assinado com a SEDAI,
a água potável gerada pelo rio Bacaxá seria levada lá para o segundo distrito, retalhou-se o asfalto todo para colocar os encanamentos, fizeram uma cagada no asfalto novinho que estava lá. A SEDAI tem essa mania. Você quer ver a SEDAI aparecer, é só asfaltar a sua rua. Você pode ficar 10 anos ligando para a SEDAI, ela não aparece. Quer ver ela aparecer? Bota um asfalto. Quando o asfalto está novinho, bonitinho, acabou de ser preparado, alguém lá na SEDAI, parece que é o bicho que atenta ou avisa, sei lá que desgraça que é, eles aparecem para fazer o serviço, cara. É impressionante, né? Eu fico assim, apavorado. Todo lugar acontece isso. Colocou uma pavimentação novinha, a SEDAI aparece para fazer um serviço, esburaca aquela porcaria toda, não recupera, fica aquele problema lá, e ninguém dá conta disso, né, e tal. E é tudo órgão do Estado. É apavorante a incompetência dos nossos governantes aí em todas as esferas, né? E isso aconteceu de maneira importante lá no Parque Andréa. Então, por que não junta poder público, a galera que é da exploração mineral aí, não arruma um jeitinho de levar essa água que está jorrando, que está lá, que forma imensas lagoas, não é só um areal. Nós temos o areal de Jacundá, nós temos o areal de Nova Cidade, nós temos um no Chavão que está desativado, mas tem água, né? E mais alguns outros que estão querendo abrir, e o prefeito parece que não quer autorizar, ou não sei o que ele está esperando para autorizar, etc. e tal. Por que não pegar essa água que é extraída do profundo e levar para os nossos irmãos moradores do segundo distrito para acabar essa luta, essa guerra, esse desespero de abastecimento de água lá para o segundo distrito? E para a galera entender essa questão, eu quero recuperar aqui, né, para seguirmos falando desse assunto, eu quero recuperar aqui uma reportagem, né, que eu preparei sobre essa questão do areal lá de Nova Cidade. Eu já coloquei essa reportagem aqui, mas vamos refrescar a cabeça da moçada, diante dos assuntos que nós falamos aqui, inclusive para a galera da exploração mineral. Quando eu falo de compensação ambiental, é o seguinte: acho que não temos como evitar essa coisa da exploração da areia, né? Afinal de contas, a indústria da construção civil, as casas precisam ser construídas, né? Precisamos de ponte, que vai levar areia, vai levar concreto, precisamos de escolas e postos de saúde, tudo isso leva areia, concreto, né, e tal, material de construção chamado. E agora, os caras que exploram isso têm que compensar de alguma maneira o dano ambiental que causam à natureza. Por que não dar uma reformada aí na creche de Nova Cidade, que acabamos de colocar as fotos aqui, precisando lá de um alô, e a prefeitura ou não tem competência, ou não está afim, ou não tem dinheiro? Desculpa que não tem dinheiro, mas eu não acredito. Por que essas empresas que trabalham de maneira que degradam o ambiente não compensam prestando serviço aí a essa... Faz uma reforma na creche lá de Nova Cidade, ajuda lá a questão do campo de futebol que foi destruído pela prefeitura em 2013, dá uma terminada lá, compra grama e tal, dá uma ajudada lá. Por que não compensar o dano ambiental dando algum tipo de retorno àquela comunidade? Não. É só dinheiro no bolso que os caras querem botar e nada mais, né? Fica aqui essa sugestão. E eu queria aproveitar a oportunidade para reproduzir para os amigos a reportagem que eu fiz lá em Nova Cidade sobre essa questão dos areais. Você está convidado a acompanhar conosco aqui essa matéria, que foi bem bacana, viu? Só para a gente recuperar o assunto, para você que está em casa e você que está ligado no Facebook, acompanhar aqui esse tema que foi uma das boas matérias. Eu gostei muito dessa matéria, particularmente, bem legal, um assunto interessantíssimo que vale a pena a gente discutir sobre ele. Pena que o poder público não tem essa preocupação por uma série de razões que nós sabemos quais são. Mas vamos aí acompanhar a reportagem. Sinais e cicatrizes da ação da indústria civil e de todos os segmentos que estão em torno dessa atividade. Aqui em Nova Cidade, em Rio Bonito, Rio de Janeiro, segundo distrito do município. A extração de areia vem comprometendo de maneira considerável a natureza por aqui. E nessa reportagem nós vamos conhecer alguns cenários, né, desse espaço que já funciona há bastante tempo. E enquanto nós estamos fazendo campanha de preservação,
falando em gerações futuras, simplesmente a natureza, para atender os interesses econômicos e aquela galera que eu chamo de motosserra, vai sendo degradada de maneira irresponsável e sem nenhum tipo de compensação de manejo, etc, etc, etc. O Brasil produz anualmente cerca de 700 milhões de toneladas de areia e brita. A exploração de minerais precisa ser autorizada por municípios, estado e governo federal. A atividade tem como um dos principais interessados a construção civil, uma das maiores cadeias produtivas do país, pois gera emprego, riqueza e oportunidades. A exploração mineral, porém, é permeada pela ambição, pelo desrespeito à legislação e principalmente pela degradação do meio ambiente. A retirada de areia, por exemplo, geralmente representa danos significativos à natureza, impacta o solo, desmata e leva riscos ao lençol freático. Especialistas afirmam que, de acordo com a extensão do dano ambiental, até o clima de uma região pode ser alterado. As empresas do setor geralmente atuam na clandestinidade e, quando apresentam documentos, eles estão vencidos ou falta alguma coisa. Em Nova Cidade, segundo o distrito de Rio Bonito, na antiga fazenda em Biara, a exploração de areia está acontecendo há quase 10 anos. Moradores afirmam que tudo acontece sem nenhuma fiscalização, controle de impactos e denunciam um amplo desmatamento na área que hoje conta com 2 lagoas de onde se extrai a areia. Ainda segundo os moradores, olheiros são espalhados pelo bairro para denunciar a presença de fiscais. O trânsito de caminhões que transportam areia prejudica as pessoas que têm doenças respiratórias por conta da poeira e danifica a pavimentação asfáltica, uma vez que o piso não foi projetado para suportar o trânsito desses veículos, geralmente rodando com peso acima do permitido. Bom, a gente está aqui com um morador que veio aqui nos mostrar aqui esse lugar, é o nosso Cicerone, e na verdade ele vai contar um pouco para a gente do que acontece aqui, né? Logicamente, ele pede para ter a sua identidade preservada. A gente vai aqui colher alguns dados dele. Vamos chamar esse morador de João, certo? João, aproximadamente quanto tempo que existe essa exploração de areia por aqui? Acontece isso já há uns 4 anos. A areia lapada já retiram há uns 4 anos. Mas antes disso eles já olhavam, né? Já tinha a observação pelo ponto. Há uns 6, 7 anos eles já estão no local. Gera algum emprego para Nova Cidade, essas atividades aqui, para os moradores de Nova Cidade, que é uma localidade de pessoas humildes e guerreiras, trabalhadeiras e tal? Isso gera algum emprego para a população de Nova Cidade? Não, na verdade, para a população de Nova Cidade a gente só tem prejuízo. Não tem nenhum recurso por aqui, nenhum emprego, nenhum recurso, nem nada. Só poeira e acabando com tudo. Aproximadamente quantos caminhões passam por Nova Cidade e inclusive afetando o asfalto, a pavimentação, essa coisa toda? Por dia, aproximadamente quantos caminhões passam por Nova Cidade? Por dia passa cerca de 60 a 70 caminhões. O começo do dia do trabalho deles começam às 4, 5 da manhã e vai até às 16, 17 horas. João, qual o impacto dessa atividade na natureza aqui no 2º distrito? Olha, pelo que eu venho estudando, acaba com tudo, porque eles só retiram, só acabam com a natureza e não devolvem nada de lucro, de bem para a natureza, e isso só vai acabando com a população cada vez mais. Essa área aqui que nós estamos apresentando na reportagem, ela era toda coberta por mata, até recentemente? Sim, até esses 7 anos, por décadas que eu vivo aqui no local, ele era tudo natureza, e eles acabaram com tudo, e cada vez mais, sem ninguém parar. Em julho de 2017, o governo federal estabeleceu mudanças para a mineração. O código que norteava a atividade, em vigor há mais de 50 anos, foi modernizado, modificado em 23 pontos, sendo os principais deles a ampliação do prazo de pesquisa, a determinação de que o minerador é o responsável por recuperar a área degradada e a ampliação da penalidade para quem descumprir a legislação. As multas passaram a ter teto de 30 milhões de reais. O Departamento Nacional de Produção Mineral é o órgão que controla a exploração de tudo que está no subsolo por serem propriedade da União. Todavia, a fiscalização não é eficaz e quando chega aos pontos de mineração, o impacto ambiental já é grande, o que contribui para que muitas áreas nunca sejam recuperadas. Empresários do setor se queixam da burocracia,
da morosidade para se liberar os licenciamentos e denunciam o tradicional colocar dificuldade para vender facilidade. Já os mecanismos de controle acusam as mineradoras de não olhar a compensação ambiental com o mesmo interesse que extrai a areia e enxergam o lucro. A nossa reportagem conversou sobre o assunto com o secretário municipal de Meio Ambiente, Giovanni Geraldo. De acordo com ele, o areal de Nova Cidade está regularizado. Com relação, vou falar de forma genérica, tá, Flávio, em relação a todos os areais, não de forma pontual de um areal em si. Todos os areais, do processo de licenciamento dos areais, na verdade, são feitos estudos de impactos ambientais justamente para concessão ou não, deferimento ou não dessas licenças. E dentro desses estudos de impactos ambientais, há também a previsão das compensações ambientais, que devem ser feitas ao final dessa exploração ou ao passo que essa exploração vai sendo executada, né? E essa concessão de licença é uma concessão concedida pelo Estado, né, com a anuência do município, para essa exploração, não, que é feita de forma específica ou estudada para cada exploração, né? Eu posso ter, por exemplo, uma área licenciada para exploração da areia, da argila, da areola. E isso deve ser feito, sim, de forma harmônica, com as compensações, né? E tendo em vista essa matéria que você tem produzido em relação a esse assunto que são os areais, nós temos hoje no município 4 ou 5 areais, né? Todos licenciados, a maioria licenciados pelo Estado, com a anuência do município, e nós estaremos aí acompanhando, até provocados, na verdade, pela sua matéria, né? Eu volto a dizer que é uma matéria produtiva, né? Acompanhar essas compensações junto a esses areais, para ver se de fato elas estão acontecendo. Já na conversa anterior a essa gravação aqui, nós já falamos das possibilidades, dos mecanismos que existem para ocorrer essa compensação, que pode haver, o empresário, ele tem condições sim de compensar, ele tem condições de criar um cenário de compensação junto com os moradores do entorno, junto com a comunidade, chamar a comunidade para perto, para que de fato possa ocorrer essa compensação e que de fato isso possa acontecer. Por exemplo, com a recobertura vegetal, né, com a compensação, com a introdução de vegetação nativa. Então há formas de fazer, há mecanismos, né, e a gente está aí à disposição para orientar no que for necessário para o empresário, e as portas da Secretaria do Ambiente estão abertas para isso. A compensação ambiental deve ser orientada por uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais das ciências agrárias, da área de solo e da biologia. Em conjunto, esses profissionais indicarão as espécies de mata nativa que devem ser plantadas na região impactada para que a recuperação seja bem sucedida e os rios voltem a ter vida. Aqui, como acontece em outros lugares de Rio Bonito, o volume de água desse rio diminuiu bastante, consideravelmente. Embora os moradores da localidade nos digam que não existe exploração exatamente no rio, mas o impacto ambiental da mata que é destruída ao longo da procura e da exploração na busca por areia para ser comercializada acaba impactando por aqui, porque a mata é retirada e com isso o volume de água desse rio, que já foi muito caudaloso, segundo informações que a gente tem, acaba também a água desaparecendo, um impacto. As atividades de recuperação de áreas degradadas pela extração de areia envolvem dois tipos de operação. A recuperação física, quando se adota medidas que estabilizem o terreno explorado, o que pode ser possível com a constituição de taludes e bermas, e a recuperação biológica, que é o reflorestamento do entorno da área minerada. Os planos de lavra e recuperação precisam ser feitos simultaneamente, porque a mina não se encerra quando a jazida se esgota, mas quando a área está totalmente recuperada. Nós já estamos numa segunda área de exploração da areia. Aquele primeiro ponto que nós mostramos na reportagem já foi deixado de lado. A exploração realmente hoje acontece aqui nesse trecho, que é menor, né? E os equipamentos que estão aqui a gente percebe que são mais novos, né? E todo o espaço ao longo aqui do percurso que a gente percorreu aqui, que a gente andou, em todos os lugares tem buracos, tem furos que mostram a procura, a exploração por veios onde exista realmente areia, areola, para ser explorada aí pela sanha do capitalismo destruidor da natureza. A gente está aqui exatamente embaixo do equipamento que coa a areia. Ela é puxada por um barco
é jogada naquele equipamento e aí, a partir daí, acontece um processo de seleção, onde a água ela é afastada da areia e é colocada como se faz com o café para secar, para então ser comercializada. E a gente está olhando aqui o impacto que isso gera, né? E a destruição que isso gera também. Esse equipamento ele joga para cá essa areia explorada, a água vai percorrendo esse caminho até chegar numa outra lagoa, né? E aí o nosso Cicerone aqui vem dizendo que daqui a pouco esse espaço ele vai crescendo, a lagoa vai aumentando e fica do mesmo tamanho da lagoa que nós temos ali atrás. Isso tudo sem nenhum tipo de controle, de fiscalização, sem nenhum tipo de compensação ambiental. É para isso que nós estamos chamando a atenção. Não importa a nação, nem a cor, religião, estamos na mesma guerra, então me estenda a sua mão. Nossas florestas, animais, todos sofrem sem saber, já é hora de... Beleza, minha gente? Então tá aí a reportagem que nós fizemos, tem uma musiquinha de fundo aí no final, né? Pra gente poder ilustrar o que estava acontecendo, e é isso. Nós temos lá em Nova Cidade uma galera explorando de maneira importante lá o meio ambiente, né, gerando todo esse impacto aí, e a compensação, né? Quando eu fiz essa reportagem, eu recebi alguns telefonemas, mas Flávio, tem um pessoal que trabalha, que vive dali, não sei o que e tal. Eu não quero tirar o pessoal do ramo de trabalho deles, só penso que precisa existir uma compensação ambiental para toda essa exploração que nós mostramos aí. Esse é o ponto que eu gostaria de colocar. E lá em Nova Cidade, que é uma das localidades mais carentes de ação do poder público, nitidamente tem bastante coisa por lá que a galera pode contribuir e ajudar para poder melhorar a vida social, econômica e etc. e tal, dos moradores de Nova Cidade. Isso fica muito claro aí na nossa reportagem que produzimos aqui para os amigos que estão aí ligados na nossa programação, né? Então, começamos aqui no nosso quadro Que Rio Bonito Nós Queremos, falando aí da lógica de Nova Cidade, né? Eu queria chamar a sua atenção para isso, né? Agora 2 horas aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? E a gente torce para que aconteça aí um bom senso por parte da moçada do poder público, né? E já está comigo aqui a minha amiga Isis Campos, psicóloga, né? Que vai conversar conosco. Já temos aqui um combinado de ela passar quinzenalmente aqui pelo nosso programa para trazer algumas informações, dar algumas dicas e tal para a galera que ouve o nosso programa. Eu vou finalizar aqui a parte noticiosa do nosso programa para começarmos a entrevista e a nossa conversa aqui com a minha amiga Isis, né? Antes de eu, inclusive, no intervalinho comercial, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falarmos de uma jovem, né, que está desaparecida aqui em Rio Bonito, aproveitar aí a ocasião, né? A menina tem 19 anos, né? E aí está gerando uma série de preocupações aí o desaparecimento dessa jovem, né? Eu gostaria de compartilhar com você que está ligado aí na nossa programação essa informação também. Mais cedo hoje a mãe da jovem desaparecida fez um comunicado no Facebook que ela ainda segue desaparecida, ainda não apareceu. Muita gente pedindo a gente para compartilhar. Compartilhei ontem no meu Facebook esse assunto e a gente aqui no programa hoje também dando aí visibilidade a esse tema. E tem uma reportagem do Lucas Madureira, lá de Silveira Jardim, do Informe Freelance, uma reportagem muito bacana que o Lucas fez. O Lucas faz um trabalho bem legal como jornalista, né? E eu queria reproduzir essa reportagem aqui para os amigos que estão antenados e ligados aí no nosso programa. Vamos lá, minha gente, ver a reportagem que fala sobre esse tema. A reportagem produzida ontem, tá, pessoal? A reportagem foi produzida ontem pelo Lucas, ou seja, fatos de ontem, né? Mas
que eu posso antecipar é que a menina ainda não apareceu. Vamos lá acompanhar aqui a reportagem do meu amigo Lucas Madureira. Vamos. Uma família de Rio Bonito, na região metropolitana do Rio, está à procura de uma jovem de 19 anos que desapareceu na última terça-feira, no centro da cidade. Bruna Valadares de Oliveira mora com a família no bairro Parque Indiano. Desde que a filha sumiu, a mãe está apreensiva. Nós passamos a noite rodando hospital, IML, shopping. Agora eu vim da casa do namorado de Silva Jardim. Era a minha última esperança. É desespero mesmo. Segundo a família, Bruna veio de casa ao centro da cidade de ônibus e teria sido vista pela última vez aqui nesta agência bancária. O namorado conta que o último contato que fez com a jovem foi ontem, no início da tarde, há mais de 24 horas. Ela só falou que ia sair para resolver algumas coisinhas e não falou nada mais. Falou assim, mais tarde a gente conversa, que eu vou ficar sem sinal de internet agora. A mãe de Bruna disse ainda que ela teria ido à agência para fazer uma transferência para a conta do avô, no valor de R$ 1.500. Ela tinha uma transferência no valor de R$ 1.500 para fazer para o avô. Ela foi vista por um amigo da família no Banco Itaú, porém a transferência não foi feita. A polícia tenta esclarecer se a jovem fez alguma movimentação bancária. Simone passou parte da manhã na delegacia, esperando por notícias. Ela afirma que a filha nunca saiu de casa sem avisar. Bruna, toda vez que Bruna sai, mãe, tô indo na rua. Mãe, vou comer pizza. Mãe, vou pro shopping. Nunca saiu sem me avisar. Ou se saísse, às vezes eu chegava em casa, ela não estava em casa. Aí eu mandava um zap, você está onde? Ah, mãe, vim na rua receber de um cliente. Era assim. Bruna trabalha como agente de viagens. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Rio Bonito, com o apoio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações deve ligar para a Polícia Civil. O telefone é DDD 21 2734 5098. O sigilo é garantido. Sucesso toca aqui. O pacote dos sonhos aqui no Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Então tá aí as notícias, né? As principais notícias aí da nossa cidade de Rio Bonito, né? A gente deseja sorte aí à família Valadares, que a Bruna apareça, né? E quem tiver notícias, né? O Lucas Madureira, na sua reportagem, deixou aí as informações para a galera poder ligar ou pela delegacia, né, e tal. Os números ficaram contidos aí nessa reportagem. Sorte aí à família, a Simone, que é professora aí de uma das escolas de Rio Bonito, né, e tal. E a gente está na torcida aí, juntamente com muita gente, né, que via mídias sociais está se solidarizando, né, com essa questão toda aí. A gente espera que tudo termine bem em relação a esse desaparecimento aí da nossa amiga Bruna Valadares. Bom, minha gente, vamos lá, vamos em frente aqui. Você ligado aí no programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Deixa eu ir no intervalinho comercial, 2 horas 5 minutinhos por aqui, e volto já para começarmos o nosso papo aqui com a minha amiga Isis Campos, né, que é a nossa convidada hoje aqui, vai bater um papo conosco. Aliás, vai bater um papo conosco, não, vamos continuar a conversa que nós paramos aí há 15 dias atrás, quando ela esteve aqui, né, e falamos aí de inúmeros e interessantes assuntos, né? Daqui a pouco mais eu trago também para você que está ligado no nosso programa a nossa agenda aí dos próximos dias de eventos que nós teremos na nossa cidade aí nos próximos dias, eventos esportivos, culturais, né, etc. e tal. Alguns voltados aí para a questão do aniversário da cidade, que será celebrado em 7 de maio, né? Então deixa eu ir no intervalinho comercial e a gente volta aqui para começar o nosso papo com a minha amiga Isis Campos. Vamos lá, minha gente, e desde já agradecendo a moçada que está sempre nos prestigiando com a grande audiência de cada um de vocês aí. Vamos lá.
O Gran Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. Para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O Gran oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o Gran Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No Gran Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O Gran Medicina Laboratorial está presente em 5 municípios da região. Em Rio Bonito, em 2 endereços, na Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, 3 endereços. Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o Gran na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro. E em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. Gran Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca preza pela qualidade de seus produtos e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou à la carte, o restaurante Sabor Carioca funciona diariamente das 11 às 16 horas e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça e hambúrguer artesanal. Sirva-se e agrade o seu paladar. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados e apetitosos feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na Padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento? Padaria Guimesh. Chegou uma grande novidade em Rio Bonito, na Avenida Manuel Duarte, 671, na antiga locadora Mirage, o maior atacado e varejo de sorvetes do Brasil. Sol e Mar Sorvetes. Sorvetes e açaí self-service a partir de R$3. Sorvetes, potes 1,7 litro, 12,50 cada. Picolés Kids, só 60 centavos. Isso mesmo, só 60 centavos a unidade. Temos também uma grande variedade de sorvetes, picolés e açaí. Preços especiais para atacado. Venha nos fazer uma visita. Sol e Mar Sorvetes, na Avenida Manuel Duarte, 671, na antiga locadora Mirage, no centro de Rio Bonito. A tradicional farmácia Dois Irmãos agora é Drogarias Viva Mais. Localizada na Rua Getúlio Vargas, número 130, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656.
No centro de Rio Bonito, no número 14 da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil, funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19h30, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção Anderson Barreto. Telefone 981970459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Bom dia, foi aqui que pediram gás? Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue 3634-1048, 998-720267 e 969-10-5902. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da Melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Vai ter show aqui em Rio Bonito, você já sabe? Parece que sim, só não sei quem são as atrações. Programa Flávio Azevedo. Aparentemente ninguém é famoso, né? Beleza, galera? Vamos lá, vamos falar dos nossos amigos aniversariantes de hoje. Minha amiga Cleia Viana, esposa do meu amigo Nadinho, né? Grande jogador de futebol aí da nossa cidade. Abraço para Cleia. O Luiz Gustavo, aquela figura que quando a gente fala no Luiz Gustavo, que chamamos de Popó, a gente lembra do handball, né? Falou em Luiz Gustavo, a gente lembra do handball. Falou em handball, a gente lembra do Luiz Gustavo. Abraço para ele, parabéns. Rose Pintor, em Tanguá, parabéns para ela, muitos anos de vida. Minha amiga Vanderlúbia Oliveira, né? Abraço aí para Vanderlúbia, muitos anos de vida. Meu amigo Jorgeton Andrade, também lá em Alcântara, um abraço para ele. O advogado Nildon Júnior, né, que a gente chama de Juninho, um abraço para ele também, muitos anos de vida. Bruno Ribeiro, hoje completando mais um ano de vida. Minha amiga Simone Bandeira, abraço aí para minha amiga Simone Bandeira. A enfermeira Solange Velma, né, foi minha chefe lá no Loyola, na época que eu militava na saúde, a minha amiga Solange Velma. E o grande camarada Mauro Feitosa, aí funcionário público de Tanguá. Abraço aí para o Mauro Feitosa, sucesso para ele, parabéns para essa galera que está hoje completando mais um ano de vida, né? Falando um pouquinho da nossa agenda aqui, e deixa eu mandar um beijo aqui para a dona Cirlei, lá em Boqueirão. Abraço, dona Cirlei, beijo no coração, obrigado pelo seu carinho, sempre aí nos prestigiando, né? Ontem eu falei aqui no programa que a dona Cirlei, eu lembrando de quando eu comecei, né, no rádio lá em 2008, e lembrando para os amigos que dona Cirlei foi minha primeira ouvinte, eu acho. Não foi a primeira, foi a segunda ou a terceira, né? Mas está ali no top 10 das minhas primeiras ouvintes, quando eu ainda fazia programa lá na Rádio Sambê, na época, o programa Tempo em Rio Bonito. Nós
fazíamos lá em 2008, né? Abraço aí para a dona Celei, beijo grande, e os amigos que estão sempre nos acompanhando e ela sempre nos prestigiando. Boa tarde para você também, Érica Froz, nos acompanhando aqui no Facebook, né? Ligada aí na nossa programação. E deixa eu, antes de falar aqui com a Isis, né? Deixa eu lembrar aqui para você de algumas agendas que nós temos para Rio Bonito nos próximos dias. Galera, olha só, a gente vai ter nos dias 4 e 5 de maio o Encontro Nacional de Capoeira. No 4 e 5 de maio nós teremos aí também o evento de kickboxer feito pelo glorioso Ronaldo, lá do kickboxer. Grande abraço para ele. Nós teremos também 4 e 5 a Conferência Municipal de Cultura aqui na nossa cidade, lá na CDL, né? O Encontro Nacional de Capoeira, o 25º, até recebemos aqui o Nando e o Fernando Tacará. Nando é o mestre Casagrande, né? Vai ser na praça, vai ser no Fluminense, vai ser em vários lugares, né, e tal, com várias realizações durante os 2 dias, né? O kickboxing acontece no Rio Bonito Atlético Clube. E na CDL, o dia todo, a Conferência Municipal de Cultura, são eventos aí que acontecem nos próximos dias. E no dia 6 tem a Corrida da UF, galera, viu? Corrida da UF, a moçada que gosta aí de praticar um esporte, faça planos, né, de participar da Corrida da UF, que é um evento bem bacana, vale a pena participar, né? E as inscrições, estamos aguardando para saber, parece que o site da prefeitura, eu estava olhando lá, não vi nada ainda de inscrições, mas tem um local para se inscrever. Assim que eu souber, eu vou compartilhar com os nossos amigos a informação da última vez que nós tivemos a Corrida da UF. Foi bem legal, uma participação bacana de pessoas, com vários trajetos e extensão de quilometragem para correr, para caminhar e tal. Vale muito a pena participar. 6 de maio, um domingo, a gente torce para que esteja um dia de sol bacana para a galera poder aproveitar, certamente igual da outra vez, partindo ali do Grivale, né, e tal. E eu trago detalhes posteriormente para os amigos aí. A Corrida da UF faz parte das atividades em virtude do aniversário da cidade, que acontece no dia 7 de maio, né? Uma festa está sendo preparada e o lado positivo da história de aniversário da cidade é que estão dando um Amerikei lá no Colégio CIEP, né? E parece que é por isso que as cobras estão se mudando lá para o Colégio Municipal, né? As cobras estão se mudando lá para o Colégio Municipal porque estava um matagal desgraçado ali naquela área que fazem as festas na Mangueirinha e estão dando um Amerikei lá no CIEP, né? Sobretudo no lado que fica olhando para a festa. Do outro lado, parece que não tem Amerikei para o outro lado, não. O lado que ninguém vai ver vai continuar sem Amerikei. Mas o lado que está... E a supervisão é da própria secretária de saúde. Você vai falar, ué, Flávio, como assim? Secretária de saúde fazendo a supervisão? Sim, a festa da cidade, né? Pelo menos a Amerikei que está sendo feita lá no CIEP. As informações que eu tenho de funcionários aí da educação é que a supervisão tem sido feita lá da pintura da Amerikei lá pela própria vice-prefeita e secretária de saúde, Rita de Cássia, né? E ontem, por exemplo, quando eu conversava com o Nadelson no nosso Conexão Flávio Azevedo, eu falei que nós deveríamos celebrar o aniversário de Rio Bonito todo mês, né? E fazemos a festa de maneira itinerante. Mês de junho, lá em Nova Cidade, aí a galera ia reformar a creche, né? Ou então concluir lá as obras do campo. No mês de julho, vamos fazer no Basílio, e aí a limpeza ia acontecer. Outra na Jacuba, né, etc. Bom, gente, deixa eu ir no intervalinho aqui e volto aqui já para iniciarmos o nosso papo aqui com a Isis. Promoção Bolão Milionário Casas Bahia. Você compra no site ou na loja, dá o palpite dos 3 primeiros colocados e se você acertar, você pode ganhar até 2 milhões de reais. 2 milhões? Tem noção que é 2 milhões de reais? Tem LG K4 Lite tela de 5 por 499 em até 14 vezes, sem juros, no cartão da loja. E você ainda pode comprar no site e retirar na loja pelo Retira Rápido. E ó, aqui o seu celular usado vale mais na compra de um novo. E tem mais. Você tem uma filha, Casas Bahia. O menor preço ou a é só diferença de uma que roupa. você Consulte tem? condições. Sodomilho Pamonharia, onde você encontra delicioso suco de milho, pamonha, coral, bolo de milho, produtos típicos e muito mais. O Aiso, venha fazer uma visita, pois temos bom atendimento e a moda da casa. Rodovia BR-101, quilômetro 270, Basílio, Rio Bonito.
ao lado da passarela sentido região dos Lagos. Telefone 3634-8214. Nas lojas Sensação, cada compra uma grande emoção. Tudo para sua casa ficar ainda melhor. Cama, mesa, banho, tecidos finos e decoração. Confecção de cortinas sob medida. Qualquer modelo, orçamento sem compromisso. Crediário próprio, carnê ou cheque. Ou cartões do jeito que você pode pagar. Lojas Sensação, pertinho de você. Em Rio Bonito, Rua 15 de Novembro, 185, no centro. Programa Flávio Azevedo. Beleza, minha gente? Vamos lá, vamos em frente. Programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. E minha amiga Georgina, né, acaba de colocar aqui no Facebook que Mary Kay foi ótimo, né? Mas Georgina, é isso aí, estão fazendo a Mary Kay ali na Mangueirinha, na área que vai ser a festa da cidade ali. E dizem que vai ser uma bela festa, com aquele lance de tenda com boate, não sei o quê, parará. Prevejo confusão, né? Por causa dessa questão de tenda aí, as autorizações, geralmente tem problema para conseguir. Sempre tem um disse-me-disse, tem pulseira, e tem não sei das quantas, e pode entrar. E não sei quem entrou porque o vereador mandou, o outro ali o vereador não deixou entrar, e aí bota a culpa no prefeito, no vereador, não sei o quê. Tudo isso porque inventaram esse negócio de tenda, né? De área VIP. Acaba com isso, minha gente. Vamos prestar atenção, fazer a festa da cidade, desfile cívico-escolar, sessão solene da Câmara Municipal, acabou. Esse negócio de vai botar cantor, bota na rapaziada da nossa cidade aí, vamos fazer um evento lá na Praça Fonseca Portela, chama os músicos aí locais, a galera das igrejas evangélicas, a moçada da igreja católica, então não está em crise. A cidade está toda cheia de mato, não tem médico, não tem exame, não tem os postos de saúde enfrentando sérios problemas, e vai fazer festa? Para, né? Você, quando está doente, não faz aniversário de 15 anos. Né? Primeiro cura a doença, faz o tratamento, compra comida, aí depois, se sobrar uma grana, aí você faz aniversário de 15 anos da filha, dá uma viagem não sei para onde, leva no shopping, para o cinema, etc. Então, mas primeiro aquilo que é a prioridade. E a gente percebe que não existe isso aí na nossa atual gestão. Mas a Mary Kay está comendo, Georgina. Tá bacana lá o negócio. Bom, gente, estou recebendo aqui minha amiga Isis, né? E deixa eu lembrar aqui para você que está ligado no nosso programa, da Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, 3634-1048, Escola Criar na Mangueirinha, referência em educação na nossa cidade, Instituto Flor do Amanhecer, Dr. Nogueira lá no comando, né? Abraço para ele, vai estar conosco aqui no dia 4 de maio. Gen Imóveis, né? Meu amigo Gibran lá no comando da Rua da Conceição, número 93, no centro de Rio Bonito. Sabor Carioca, pertinho da gente aqui, com aquele self-service, a grande novidade do Sabor Carioca. 11 às 16 horas, está disponível para você. Boteco do Miranda, o antigo Mirassol, Padaria Guimexe, lá no centro de Rio Bonito, ele próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Grande abraço lá para o Marcelo, para toda a equipe dele lá. Melhor da padaria e da confeitaria lá na Padaria Guimexe. Açaí mais sabor, né? Que agora é a bandeira Sol e Mar Sorvetes em 2 lugares. Na Avenida Manuel Duarte, no centro de Rio Bonito, ali próximo ao Fluminense, onde era a antiga locadora Mirage, e na Rua da Prefeitura, ali, ao lado praticamente da Casa Maçônica, né? Fabinho Lava Jato, abraço ao meu amigo Fabinho. Telefrutas Rio Bonito, agora com padaria lá no Telefrutas. Leandro dando uma reformulação geral lá na Telefrutas, né? Abraço para o Leandro, né? E aquele atendimento bacana para os amigos que estão sempre prestigiando lá o Telefrutas. Gran Medicina Laboratorial, referência em exames laboratoriais na nossa cidade, Avenida 7 de Maio, número 50, sala 302. Telefone 27340481, e o Gran está presente em Rio Bonito e também em Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, e fecho lembrando da Drogarias Viva Mais, comando do meu amigo Laerte, no centro de Rio Bonito, também ali em frente à Secretaria de Saúde. Grande abraço aí para minha amiga Sandra Nascimento, passando por aqui também, acompanhando o nosso programa. Beijo no coração dessa moçada que está sempre prestigiando o nosso programa. Nossa convidada hoje aqui, minha amiga Isis Campos, psicóloga. Falamos sobre a questão da violência doméstica e uma série de violências que estão inseridas hoje na nossa sociedade, da última vez que a Isis esteve aqui, né? Mas vamos hoje aqui falar sobre alguns outros temas, né? E vamos à boa tarde da Isis aqui, para os amigos que estão ligados
no nosso programa. Fala bem pertinho do microfone, Isis, para a gente captar bem sua voz, né? Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença mais uma vez, né? E seu boa tarde para a galera que está acompanhando o nosso programa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Imagina, Flávio, muito contente de estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Bom, Isis, queria que você... A gente recebeu aqui a minha amiga, essa é a pergunta surpresa agora para você, tá? A minha amiga Virgínia esteve aqui com o Alex, que é psicólogo também na última segunda-feira, num bate-papo muito legal, né? Eu lembro que eu perguntei você no final do nosso último papo onde você poderia ser encontrada, e Virgínia meio que deixou no ar que você pode ser encontrada, talvez aí no futuro, lá no Raízes, né? Isso. Legal, cara. É verdade isso mesmo? Procede essa notícia? É verdade sim, Flávio. Eu atendo já há algum tempo em Niterói e em São Gonçalo, e agora que eu tô me mudando, né, para um consultório aqui em Rio Bonito também. Ah, e aí, legal. Só que eu tô começando bem devagar mesmo, né? Então, não... Tô começando devagar por aqui, né? Mas já tem um dia específico que você fica por lá, que você atende lá no Raízes? Como é que é? Sim, eu tô lá, a princípio eu tenho que agendar, né? Então, assim, tem os dias disponíveis, e aí eu tenho os meus dias específicos, sim, mas aí teria que entrar em contato para eu ver se teria um horário, entendeu? Tá. Bom, então nesse caso, para falar com você, liga para o Raízes e vê como é que... Só, eu tenho telefone, é só ligar para mim e aí pode combinar comigo. Tá, liga para você e você atende lá, no caso. Sim, o local de atendimento que acaba sendo lá. Beleza. Isso, lá é o local de atendimento. E esse telefone seu, você pode disponibilizar então para quem quiser falar? Fica à vontade, por favor. Posso falar? Claro. 21 98 464 4460. Repete. 21 98 464 4460. Rapaz, mas que tanto 4 que tem esse telefone? Mas tá bom. Vamos lá, Isis. Eu queria começar aqui o nosso papo hoje falando um pouquinho sobre essa questão dos desaparecimentos, né? Em virtude desse fato que aconteceu com a Bruna, semana passada eu também postei mais uma menina que sumiu lá em Rio Vermelho, que depois estava na casa de uma prima e não avisou e tal, só apareceu no outro dia. Um mês atrás, até filha de um amigão meu de infância sumiu lá em Cabo Frio, foi uma correria danada também, e daqui a pouco apareceu e tal. Eu queria que você falasse sobre essas questões que de vez em quando estão acontecendo. E, por vezes, não estou dizendo que é o fato que houve nesses desaparecimentos aí, mas, por vezes, tem um pouco de irresponsabilidade dos adolescentes também, que não avisa o pai, que não avisa a mãe, fica todo mundo louco nesse momento de violência, de tal, todo mundo, os pais ficam em polvorosa. O que passa na cabeça, você que é psicóloga pode responder isso melhor do que eu, o que passa na cabeça do sujeito? Tem gente que diz que é para chamar atenção, outro diz que é porque é distraído mesmo e tal. O que passa na cabeça do adolescente nesses momentos, Isis? Adolescente é a fase mais complicada que você tem, né? Porque o que passa na cabeça de um adolescente? Passa tudo e ao mesmo tempo não passa nada. Porque quando você entra nessa fase, sabe, nessa pré-adolescência, dos 11 até os 18 anos, é muito difícil para o adolescente, porque ele está se descobrindo como homem ou como mulher, ele está começando a criar vínculos mais fortes de amizade, ele está começando a se interessar... Surge o primeiro amor, né? Surge o primeiro amor, ele está começando a se interessar por outras pessoas, né? Está formando a personalidade dele, e isso é muito difícil para o adolescente, mas é mais difícil ainda para quem convive com aquele adolescente. Porque os pais, às vezes, ficam loucos lá, querendo entender o que está acontecendo, e o filho nem é com ele. Então, o que acontece com o adolescente? Acontece tudo. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo na cabeça dele, e às vezes você tem aí, né? Essas crises de identidade, esses sumiços, sabe? O que acontece mesmo. Uma provocação. Falta, por vezes, papai e mamãe lembrar que também foi adolescente? Sempre falta, né? O que acontece muito, Flávio, é que na época que os pais do adolescente de hoje eram adolescentes, a vida era muito diferente, né? Sim. Os estímulos, né? Sobretudo, né? Então, por exemplo, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás,
o adolescente daquela geração às vezes já trabalhava, tinha mais responsabilidades, ou então já era casado e já tinha filhos, né? Porque era comum as meninas se casarem aos 15, 16 anos e serem mães nessa época. Mas é uma idade muito conflituosa. E aí o que acontece é que agora esses adolescentes, por terem mais oportunidades, por terem às vezes mais afeto ou mais atenção dos pais, porque essa geração mais antiga costumava ter 5, 6, 7 filhos. Hoje em dia esse número foi reduzido. Então isso possibilita que os pais prestem mais atenção no filho, porque eles às vezes são menores. É claro que há pessoas que têm 10 filhos e dão amor da mesma forma para cada um deles, né? Que toda criança se sente especial. Mas a pressão financeira hoje em dia é menor e o afeto é maior. Então, isso também faz com que os pais de hoje achem, nossa, quando eu era novo, eu já estava trabalhando aos 15 anos, meu filho não está, ele tinha que agradecer. Mas é você que tem que agradecer por permitir que o seu filho aos 15 não trabalhe, né? Que você oferece essa condição para ele. E dá espaço para ele, deixa ele ser adolescente, sabe? Vai passar. Quando você estiver tendo uma crise lá com seu filho, pensa assim, nossa, vai passar. Daqui uns dias melhora. Porque assim, embora nós tenhamos realmente essa questão de estarmos em outro tempo, mas assim, Paulo Ricardo, do RPM, foi adolescente no meu tempo, louco de pedra. Cazuza foi mais ou menos adolescente no meu tempo, louco de pedra, fez inclusive sucesso por causa da loucura dele. Renato Russo, outro doido, né? Só você ver a história desses caras, eram adolescentes lá do meu tempo, nesse tempo aí que você está dizendo que era tão diferente de hoje, né? Então, assim, não me convence muito essa resposta, porque eu acho que as interrogações eram muito iguais. Os estímulos, talvez, e a compreensão fosse outra. Mas as interrogações, as erupções sexuais, sociais, essa necessidade de autoafirmação, né, os amores e tal, isso era tudo igual, desde o tempo que papai era adolescente. Você pega determinados escritores da literatura brasileira do século XIX e a gente acha que são senhores que estão escrevendo aquilo lá. Coisa nenhuma. Tem alguns desses escritores aí que fizeram seus livros, que hoje são clássicos, com 19 anos, com 18 anos, né, e tal. E você percebe que as interrogações dessa juventude estão ali, explícitas, não é implícitas, não, explícitas naqueles textos. Então, desculpa, mas eu percebo que papai e mamãe esquecem de olhar pelo retrovisor e perceber pelo menos isso, que nós, na adolescência, também tivemos nossas interrogações, nossos arroubos de juventude, etc. e tal, e por vezes se portam como se já fossem graves, severos e sinceros e maduros naquele tempo também, né? Você que, se quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas como é que você vê esse cenário também dessas interrogações do passado? Eu só concordo da questão dos estímulos, que realmente hoje os estímulos é uma coisa de doido, né? É porque eu acho que eu sou um pouquinho mais nova do que você. Então, a minha adolescência, por exemplo, foi há 15, 10 anos atrás. Tá muito ali perto, né? Tá muito perto ainda, né? E a minha adolescência foi muito difícil para mim. E porque eu acredito que foi difícil para mim, como é difícil para todo mundo, sim. Porque é uma fase de descoberta. E aí eu concordo com a parte em que você fala que essa época você está borbulhando e você quer produzir. E aí também entra a questão da classe social, porque às vezes o Cazuza, se não me engano, era filho único, o Renato Russo, eu acredito que tenha tido só uma irmã. Então, tinha essa história ali, e eles eram de uma classe social um pouco mais alta, que permitia a eles terem acesso à educação. Por exemplo, os dois eram universitários, coisa que talvez naquele tempo era muito difícil você encontrar um jovem universitário. Um jovem universitário, há 20, 30 anos atrás, era muito raro. Então, o que acontece ali é que a possibilidade financeira permitia que eles tiverem mais acesso à educação e, consequentemente, conseguiam produzir mais, tanto intelectualmente, quanto musicalmente, quanto em todos os quesitos, né? O que, por exemplo, não foi tão comum nas famílias mais abastecidas. Então, quando eu falo, me referindo a essa diferença,
é que antigamente, nas famílias um pouco mais pobres, nas famílias do interior, que muitas vezes não havia condições de frequentarem, de terem um ensino bom, de frequentarem o meio acadêmico, era mais raro essas crises existenciais, porque as pessoas tinham, sim, que ou tá trabalhando ou se casando, porque o foco da vida era muito esse. Ficou mais claro agora para você? Perfeitamente. E voltando ao desaparecimento, e quando esse cara aparece com a cara mais lavada, e a mãe, por vezes, quer estrangular, ou alguém quer, né? Como que você recebe esse sujeito, Isis, né? Eu costumo sempre dizer que é muito fácil, daqui de trás do microfone, de trás do computador, ficar dando lições de como que isso tem que acontecer, ao contrário de quem está lá com o coração apertado que o filho desapareceu e daqui a pouco aparece um malandro como se nada tivesse acontecido, né? É natural que essa mãe queira arrancar o pescoço do moleque. Mas e aí? Como agir nessa hora? Qual é a dica mais interessante à luz da psicologia? Assim, é muito triste, né? Primeiramente, é muito triste quando um adolescente, quando uma pessoa desaparece, principalmente para a família, porque aquilo causa uma explosão de sentimentos e de medos em cada um das pessoas mais próximas, né? O que é muito natural mesmo. Então, eu estou muito preocupada também, né, com a Bruna, estou torcendo aí para que tudo dê certo, que é o caso mais recente que a gente teve aqui em Rio Bonito. E aí, indo para a sua pergunta, é claro que quando o adolescente volta para casa com a cara mais lavada do mundo, aí sim, eu acho que cabe sim aos pais punirem de alguma forma. Porque quando isso acontece, é claro que é muita irresponsabilidade do filho ter esse submisso assim abrupto sem... E esse cara tem que ser chamado a responsabilidade. Né? Sim. Aí sim, quando isso acontece, tem que punir de alguma forma, tá? Olha, ou vou tirando a mesada, ou tirando o videogame, ou não deixando sair à noite, mas alguma coisa tem que acontecer ali para que isso não volte a se repetir. Porque os pais, principalmente, ficam com o coração na mão, né? Porque há 1 milhão de possibilidades aí, e você não sabe nem o que você faz. Então, não, tô com vontade de estrangular meu filho. Ai, tá, se for te fazer bem, depois de tudo que você passou, sabe, dá um puxão de orelha assim que ele tá merecendo. Se ele sumir dessa forma e voltar como se, mãe, você se preocupou à toa, aí você tem que fazer alguma coisinha assim. E você acaba movimentando toda uma polícia, vizinhos. Hoje na mídia social, então, acaba milhares de compartilhamentos, né? Todo mundo preocupado, né? E daqui a pouco aparece o cara de boa. Não estou dizendo que é o caso da Bruna, tá, gente? Mas tem essas situações também. Minha gente, eu preciso ir aqui no intervalinho comercial e a gente volta já aqui para seguirmos conversando com Isis Campos, psicóloga, nossa convidada hoje aqui, tratando desses assuntos aí tão interessantes, né? Que estão envolvidos diretamente no nosso dia a dia. Vamos lá! Promoção Bolão Milionário Casas Bahia. Você compra no site ou na loja, dá o palpite dos 3 primeiros colocados e se você acertar, você pode ganhar até 2 milhões de reais. 2 milhões! Ficou claro, Flávio, o que eu falei? Escuta só, tem fogão Consul com 4 bocas por apenas R$ 699. Aqui você leva um fogão Consul 4 bocas pagando só R$ 699 em até 14, sem juros no cartão da loja. E tem mais, compre com o cartão Casas Bahia, o menor preço ou a diferença de volta. Consulte condições. Nas óticas Relótica e Relótica você encontra o que tem de melhor para o preço menor. Óculos de sol do seu grau, das melhores marcas. Ray-Ban, HP... É que como você discordou, eu fiquei preocupada de não estar sendo muito clara. Eu falei assim, vou ter que... Por vezes a minha discordância é porque eu imagino que em casa alguém também discordou, entendeu? Ou não entendeu bem. Aí eu tento avançar um pouco mais. Eu fiquei preocupada com isso também, meu Deus, será que tem gente aí? Achando que essa menina tá viajando. A Conect Internet ficou louca. Agora, eu comecei a vir pro Raiz tem muito pouco tempo. Só 59,90 a Virgínia é muito fofa. Aí eu queria começar devagar aqui, até porque Rio Bonito tem muito psicólogo. Que você ouviu. Psicólogo. Eu falei, não vou me empolgar, não. Aí a Virgínia foi super fofa comigo. Aí eu comecei lá no Raízes, onde ela atende em frente à rodoviária. Só que eu não tô abrindo muito, não, porque eu peguei só o horário da sexta pela manhã. Então eu tô com medo de daqui a pouco não dar conta, né?
Promoção do Porque tempo eu já livre fico lá embaixo prazo. também. Conecte Internet. Telefone 2747-2116. A Conecte Internet ficou louca. Quando você falou de pergunta surpresa, eu achei que você ia perguntar alguma coisa da ideologia de... Acho que era ideologia de gênero, que aquele rapaz falou, né? Ainda não é essa, né? Continuando aqui com a nossa conversa de off aqui, né? E a galera que estava na câmera aí, nos acompanhando no Facebook, estava ouvindo, mas a gente não estava contando segredo, né? Mas ainda não é essa a nossa principal pauta. Não vai ser surpresa, eu vou te avisar quando a gente for tratar do tema da ideologia de gênero, para a gente poder se aprofundar nesse assunto, né? E tal. Ainda não é hoje essa pauta, não. E sobre a questão do desaparecimento de adolescente, que a gente está falando aqui, que envolve a questão do comportamento, etc. e tal, eu queria, Isis, aproveitar a oportunidade aqui também para a gente falar um pouquinho sobre essa questão do encontro, né? Você mesmo estava dizendo, eu também tive uma adolescência difícil. Quem não teve uma adolescência difícil, por vezes, o problema é que o adolescente ele quer ser protagonista em alguma coisa, né? E por isso que eu acho que o Lona na Lua, do Zeca Novaes, é sensacional, porque o cara aparece com algum tipo de protagonismo, mesmo que seja por 30 segundos no palco, ele descobre, ele fica todo bobo, sou ator, estou lá no Lona, não sei o quê, ou no futebol. E eu, por exemplo, que não era bom ator, porque não tinha Lona na Lua, não sei, né? Mas não era bom jogador de futebol. E aí, como é que fazia, né? E aí eu descobri que eu tocava violão, né? E boa parte das minhas conquistas amorosas não tem muito tempo, né? Então, a gente que toca violão com bicicleta, não esquece, né? Mas não tem mais tempo que tocar violão. Mas as minhas conquistas amorosas da adolescência todas vieram através do tal do violão. Quando eu tinha 10, 11 anos, no colégio, eu era bom em ping-pong, aí descobri aquele negócio e jogava tênis de mesa direto, era bom naquele treco ali, me dedicava, né? E descobri também que era bom jogador de dama, nunca gostei de xadrez, pro horror do meu amigo Nadelson. Mas eu era bom de jogar dama. E tinha 5 tabuleiros de dama na biblioteca do Colégio Bonito, e eu abandonei a mesa de ping-pong e ficava na hora do recreio inteiro, senta mais um aí, vamos embora e tal. E tinha ali o meu protagonismo, né? Assim, lembrando de algumas coisas da adolescência. Falta esses adolescentes que, por vezes, estão meio que perdidos, desorientados no tempo e espaço. Usando aqui uma terminologia da saúde. Descobrir onde ele pode ser protagonista e descarregar suas emoções ali e tal. Porque era muito bacana aquele lance de você ver uma fila de 20 pessoas do lado de lá e você sozinho do lado de cá, porque no ping-pong era assim. Quando você virava, um daqui ia para lá. E eu, por várias vezes, consegui fazer isso, aumentar a fila de lá. Tinha 20 aqui, 20 do lado de lá, eu mandava todos que estavam comigo e jogava sozinho do lado de cá e tal, porque a gente tinha habilidade de jogar tênis de mesa. A não ser quando eu encontrava Xandocão, que hoje é secretário de Prevenção à Dependência Química, aí ele me ganhava. Mas tinha gente até que passava ele na frente para poder me tirar E a música também, violão, essa coisa toda. Falta um pouco desse norte hoje para os nossos adolescentes. Parece que essa cara enfiada no celular o tempo todo não deixa o cara perceber essas outras aptidões, essas outras expertises que ele pode ter na prática do dia a dia, através da música ou de uma escrita e tal. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Isis. Eu acho que falta, às vezes, até para o adulto, né? Um local para se identificar e ali poder mostrar todo o seu potencial. Porque é isso, respondendo a sua pergunta, é isso sim que o adolescente quer. Ele quer encontrar um espaço onde ele se sinta à vontade, onde ele, de alguma forma, consiga produzir e ser visto. Até porque essa fase é, sim, de muita descoberta e é muita energia, é muita pulsão, é muita coisa que ele quer colocar para fora. Então, é sempre bom quando ele encontra um local onde ele pode descarregar aquilo. E aí pode ser através do esporte, pode ser através da dança, pode ser através, sei lá, do videogame, de inúmeras coisas, mas que tornam ele bom. E isso sim, isso faz muito bem para ele, né? Para ele, porque ele consegue destaque.
né? E consegue também se identificar com grupos parecidos. Uhum. Porque às vezes um adolescente que adora jogar videogame encontra outro que encontra outro, e aí eles formam um grupo, e aquilo ali cria um vínculo e cria uma amizade, e isso é ótimo. E aí surgem as tribos, né, como se chama, né? Sim. E o adulto? Eu achei bacana que você agora puxa o adulto para essa conversa aí. Por vezes nós temos a história do adulto que também não se encontrou. Ele passou pela adolescência, não conseguiu isso. Querendo ou não, mesmo na fase adulta, nos orgulha e nos motiva a lógica do protagonismo, né? Eu, por exemplo, sou um grande encrenqueiro na comunicação social, porque eu descubro que isso dá protagonismo para a minha profissão, né? E é o que paga meu salário e paga minhas contas. Então, a gente tem que manter esse personagem crítico, que enfrenta e etc. e tal, por conta... É isso que dá visibilidade para o meu trabalho, para a proposta de trabalho que eu ofereço. Minha mulher sempre fala, mas você... Eu não sou casada com esse cara aí, não. Eu sou casada com o Flávio. São dois. E o adulto, por vezes, ele não consegue a vida toda encontrar esse personagem. Talvez lá com 60, 70 anos, já na melhor idade, ou terceira idade, como chamam, que ele descobre alguma coisa, que é a dança, a pintura, alguma coisa assim. Então, fala um pouquinho pra gente disso. Porque a gente às vezes conversa sobre a infância e sobre a adolescência como se nós, os adultos, fôssemos as pessoas mais bem resolvidas do mundo. Quando não é assim, né? A gente sabe aí que hoje tem muitas pessoas que têm crises de identidade, que têm dificuldade de se relacionar, que têm dificuldades de interação, que não conseguem falar em grupo, sabe? Inúmeras questões que esses adultos carregam, sabe? E eles deixam ali guardadinho como se eles fossem, não, tá tudo bem, paz e amor comigo. E não é assim. Então, é uma coisa que eu sempre falo mesmo. É muito importante que você encontre alguma coisa que você gosta para poder ter um hobby, para poder se aperfeiçoar, sabe? Para poder criar vínculo com outras pessoas e começar a interagir mesmo quando você sentir falta disso, né? Porque não é só porque a pessoa virou adulta que ela não tem problemas, muito pelo contrário, né? Quanto mais velho você tem, mais responsabilidade e mais questões aí que são resultados de muita experiência mesmo, que às vezes estão mal resolvidas dentro de você. Foi? Bacana, cara. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão da depressão, né? Eu aproveito para mandar um abraço aqui para minha amiga Maria do Carmo, que está acompanhando a gente. Abraço, Maria do Carmo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, sempre. Eu tenho uma desconfiança, Isis, que algumas razões da depressão é meio que falta desse norte, de se encontrar. E aí a pessoa fala assim, geralmente quando você vai conversar com um camarada que passou por um momento depressivo, ele encontrou uma namorada, encontrou um namorado, mudou de profissão, descobriu uma habilidade manual, um crochê, um violão para tocar, alguma coisa assim, tal. E estou no diagnóstico certo aqui que, por vezes, os casos depressivos estão dentro dessa lógica de se sentir útil, de fazer alguma coisa, e talvez um dos caminhos principais para quem enfrenta esses momentos de depressão é buscar uma dessas, talvez até com uma orientação profissional, etc. e tal, mas buscar uma ou outra atividade, descobrir em si alguma habilidade que ele ainda não conhece. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a depressão ela é uma doença que requer um tratamento. Então, para a gente dar um diagnóstico, você precisa mesmo que a pessoa que supostamente está doente por se encontrar em depressão cumpra uma série de requisitos, né? Porque depressão é diferente da tristeza. Você estar triste, você acordar um dia para baixo, você terminar um relacionamento e ficar 2 meses sem querer sair da cama, isso é normal quando para por ali, sabe? Com maior intensidade ou menor de acordo com as personalidades, né? Isso, exatamente. Então, tem coisas, sabe? Todo mundo acorda um dia meio para baixo. E não é por isso que a pessoa está em depressão. Todo mundo tem problema com o vizinho, com o irmão, com o pai, e às vezes está triste por causa disso. Né? No trabalho, principalmente, e isso não classifica necessariamente a depressão. A depressão é uma série de fatores que faz a pessoa estar triste 100% do tempo, o tempo inteiro.
que faz a pessoa não querer interagir, que faz a pessoa não querer sair da cama. São inúmeros os fatores que precisam de um diagnóstico psicológico e psiquiátrico. E aí, não, como que a gente trata a depressão? Você precisa principalmente de um medicamento, né? Se você for diagnosticado com depressão, não é pensar assim, não, vou começar a jogar futebol que minha depressão vai passar. Não é por aí, até porque, não, se eu tô com um problema nos ossos, eu não vou, sabe, começar a caminhar que eu vou melhorar sozinho. As coisas não são por aí. A depressão é uma doença psicológica que requer um acompanhamento psiquiátrico. E aí você precisa, sim, procurar um profissional que te medique, fazer um acompanhamento psicológico e pensar junto com os profissionais em alternativas que melhorem esse quadro. E aí, nossa, eu entrei em depressão depois que eu consegui uma promoção no trabalho e não comecei a não dar conta, ou fui demitido. Então, você faz o acompanhamento até que essa situação mude, sabe? Até que você consiga se estabilizar emocionalmente para ir diminuindo. Avançando no que você está falando, podemos dizer que por vezes confundimos depressão com melancolia e tédio? Eu percebo que algumas pessoas às vezes confundem a melancolia ou o tédio, né, com a depressão, por falta de conhecimento e tal. E aí quando esse cara chega lá para o psicólogo para conversar, você percebe que não tem depressão nada ali, tem apenas, às vezes, até uma preguiça de... Sim, isso acontece mesmo, né? Às vezes a pessoa, nossa, estou muito triste, vou ver se o médico me dá um remedinho. Não é por aí, gente, existe uma responsabilidade profissional também, você precisa de um acompanhamento psiquiátrico desde que você tenha algum problema psiquiátrico, e preguiça não é problema psiquiátrico, né? Então, assim, nossa, eu fico em casa o dia inteiro. Nesse caso, sim, você pode sentir muito tédio e aí é aconselhável. Vai procurar, então, alguma coisa que possa, sabe, fazer você te motivar a sair de casa. Isso não necessariamente é depressão, tá? Cada pessoa precisa, se tiver, nossa, eu tô muito triste há 6 meses, não aguento nem levantar da cama para tomar banho. Aí você procura um profissional que vai te diagnosticar e acompanhar o seu quadro, tá? E depressão precisa de um diagnóstico médico. Perfeito. Foi? E que, por vezes, identificada por você falou médico, mas outros profissionais nessa roda de conversa, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa questão da multidisciplinaridade que se precisa, sobretudo para trabalhar, não só da depressão, mas outras doenças também de cunho mental, emocional, né, e tal. Fala um pouquinho sobre isso. O ideal mesmo é que haja sempre uma equipe ali disposta a tratar da doença que acomete aquela pessoa, ou da doença ou do transtorno. E aí é muito bom quando a pessoa tem a ciência de que, nossa, vou fazer um acompanhamento psiquiátrico, e aí eu vou fazer um acompanhamento psicológico, vou encontrar aí uma atividade que me permita também fazer uma atividade física, porque talvez me ajude. E é muito bom quando essa equipe está interagindo, né? Porque procuram melhores formas de atender. Não só aquela pessoa, como um grupo de pessoas que pode vir a mostrar alguma demanda. Beleza, minha gente. Então tá aí minha amiga Isis falando sobre esse tema depressão, né? E eu quero aqui agradecer a galera que está acompanhando a gente aqui via Facebook, né? Minha amiga Sheila Santos passando por aqui também, né? Abraço para ela. Minha amiga Alessandra Barreto também aqui nos acompanhando. Grande abraço para você que está aí nos prestigiando, né? E falando ainda um pouco mais, Isis, sobre essa questão dos estímulos, né? Que funcionam de uma série de maneiras hoje, né? Você pode ter isso causando uma celeridade nesse indivíduo, né? Como você pode também ter isso causando um embaralhamento no entendimento e na percepção de mundo, de existência e tal do indivíduo. Como é que a gente separa esses caras, né? E sobretudo nesse oferecimento dos estímulos, né? Um pai tem 2 filhos, né? E eles vão ter aí um entendimento, porque são indivíduos diferentes, né?
mas a família é uma só, os pais trabalham de uma maneira só, com os filhos, etc. Então, mas cada um absorve de uma maneira todos os estímulos, os amorosos, os visuais, os sentimentais, os arranca-rabos em casa. Então, como administrar essa questão dos estímulos de acordo com os indivíduos que estão à nossa volta? Não sei se existe essa preocupação. Deveria existir essa preocupação. O que você fala sobre isso? Você fez 2 perguntas aí, né? Eu vou tentar responder. Esses dias eu estava lendo um livro e aí tinha uma frase que dizia bem assim: a loucura é a saída sã para de uma sociedade doente. E aí isso me fez refletir muito, porque a gente vive em uma sociedade onde a pressão é muita. A gente vive atualmente em um país em crise, onde há muitas dificuldades mesmo, onde que cada um tem que enfrentar, e você tem que cumprir uma série de coisas para ser considerado bem-sucedido. Então você tem que trabalhar, você tem que dar conta da sua casa, você tem que dar conta de pagar as contas, e muitas vezes dos seus filhos. E isso enlouquece, né? Isso enlouquece qualquer um, porque você tem que corresponder a tudo. E a pressão é muito grande. Então, isso fica assim, isso deixa o indivíduo preocupado, e aí, às vezes, além de todas essas questões que ele mesmo enfrenta, ele tem que enfrentar as questões dos filhos, e da esposa, e dos pais, e de uma série de pessoas para que ele corresponda. Então, isso é sim muito difícil, e é muito bom que a pessoa consiga ter um vínculo de amigos, ter um esporte para praticar, ter alguma coisa que, quando for preciso, tire ele desse mundo de tanta preocupação e leve ele, sabe, a relaxar, a conseguir ficar um pouco mais tranquilo diante de todos os problemas. E aí tem gente que encara assim: eu tomo uma cervejinha fim de semana com os meus amigos, todo domingo eu saio para passear com os meus filhos e a gente não fala sobre trabalho. Questões assim: eu pratico um esporte toda noite. São essas questões que fazem a pessoa tentar lutar contra as adversidades. Vamos falar sobre as cobranças, né, que geralmente levam a depressão, a tristeza, uma série de questões. Por exemplo, as mulheres sofrem com a lógica a ditadura da beleza, que eu costumo chamar, né? Essa sociedade muito, muito hedonista que a gente vive, né? E aí as vovós acabaram, né? Eu fico vendo algumas amigas minhas de infância que estão postando fotos dos netinhos, não sei o quê, tal, e fico lembrando da minha avó, né? A minha avó era uma senhora, né, e tal. Não sei se é porque eu também cresci, mas as vovós hoje são todas gostosas, né, e tal. E existe uma exigência de que a vovó ela seja desejada como mulher, né? Antigamente eu queria deitar no colo da minha avó para sentir aquele cheiro de alfazema, né? Hoje você quer pegar a vovó e você acaba olhando para a vovó como se estivesse olhando para a menina de 20. É para outros objetivos. E isso é uma pressão social, e a mulher tem que se adequar a isso, porque senão ela está excluída de um formato que se cobra das mulheres hoje como um todo. Tem que estar malhada, tem que estar assim, tem que estar assado, etc. e tal, e tem que estar na academia, tem que estar... E aí, por vezes, tem algumas pessoas que piram diante dessa... E os homens também, tem que estar malhados, bonitões, né, charmosos, bíceps e tríceps, e essa coisa toda e tal. Ainda bem que alguém inventou que quem gosta de ser assim é gay. Então, quem não consegue alcançar esse estereótipo fala assim: não, meu irmão, peraí. Uma brincadeira aqui, lógico. Mas como é que é isso? Como lidar com essa pressão que a moda impõe, que a televisão coloca? Eu vejo aí noticiários de artistas, atrizes e tal. Essas mulheres fazem cirurgia estética todo mês. Como que a dona de casa, que tem que dar conta de marido, filho na escola, trabalho e etc., os afazeres domésticos e recebendo R$900 por mês, vai conseguir fazer uma cirurgia estética todo mês, igual a Anitta, igual não sei quem, etc. e tal? Fala um pouquinho sobre essa ditadura da beleza, Isis. O mundo é muito cruel com as mulheres, né? O mundo já é muito cruel. Com as mulheres, ele é mais ainda. Porque realmente há uma exigência absurda, né? Como se não bastasse. Não, uma mulher ela tem que casar, ela tem que ter filhos,
ela tem que estar sempre bonita, tem que estar sempre arrumada, porque senão o marido trai, como se o marido trair fosse culpa da esposa e não dele, né? Sim. Então é uma série de questões que a mulher tem que seguir para estar dentro do padrão, para estar dentro da moda, e isso é muito triste, porque culpabiliza a mulher por tudo. Nossa, você podia, fulana tem a sua idade, tá muito melhor que você, fulana é mais velha e é gostosona, você tá assim, assado. Isso é muito complicado e sim, isso prejudica a saúde mental, porque é uma cobrança muito absurda em cima de uma mulher que às vezes já tem uma série de coisas para fazer e ainda tem que malhar, ainda tem que correr atrás de ficar bonita, ainda tem que dar conta, sabe, da aparência física de si mesma, além do trabalho, além da casa, além dos filhos, além do marido. Eu acho que é muito cruel para ela ter que corresponder, e algumas conseguem, né? Porque eu falo assim como se isso fosse ruim, mas há mulheres que elas se sentem bem quando estão bonitas, que elas querem ficar bonitas, e ótimo quando elas conseguem, né? Se você gosta disso, se você consegue manter esse ritmo, isso é muito bom para você. O que não pode acontecer é você exigir que todas as mulheres sejam assim, porque algumas não vão querer, algumas não vão se render à mídia e vão falar assim, nossa, eu tenho 60 anos, eu quero assumir meus cabelos brancos. Eu me recuso a pintar meus cabelos brancos de loiro. Ou então assim, nossa, apareceu uma ruguinha aqui, uma outra aqui, não vou fazer botox, porque eu já vivi muita coisa, porque cada ruga conta uma história. E aí você tem que respeitar também essa mulher e não desvalorizar ela quando isso acontece. Nossa, que legal que você resolveu assumir que você tem cabelo grisalho. Isso é admirável, sabe? Você tem que... olhar para essa mulher mesmo com admiração, sabe? Não com receio. Nossa, você podia estar melhor. Não podia, sabe? Ela já viveu tanta coisa, ela já encarou tanta coisa, que ela tá ótima. Para algumas, melhor é estar daquela maneira, né? Sim. Cada um tem a sua personalidade, né? Sim. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que tentar desconstruir mesmo é essa exigência sobre a mulher. Deixa ela ser o que ela quiser ser, sabe? Ela não precisa estar com um decote muito grande, ela não precisa colocar silicone depois de ter 4 filhos, ela tem que fazer o que ela quiser. E ela precisa ser respeitada por isso e não menos valorizada ou menos desejada. Foi? E vamos evoluir, então, nessa conversa. Estamos olhando mais para a superfície do que para o interior? Valorizamos muito o estereótipo, esquecemos de valorizar aquilo que você tem dentro de você. Eu penso dessa maneira. Você concorda com essa lógica, né? Você conhece uma mulher, e aí o cara, em vez de conversar com ela, extrair dela o conteúdo que ela tem para saber se ela é uma pessoa bacana por dentro, né, e tal, tem bumbum grande, seios fartos, cintura fina e coxas grossas, já está maravilhoso, e às vezes uma pessoa vazia, fútil, sem conteúdo, que não te acrescenta, e tem só aquela casca, né? E por vezes a mulher não tem essas características, mas é uma figura maravilhosa, companheira, parceira e tal, ajudadora, mas parece que nós estamos esquecendo de olhar esse conteúdo, esse interior. É uma realidade da nossa sociedade hoje ou sempre foi assim, Isis? Eu acredito que sempre tenha sido assim, e aí eu quero complementar o que você fala, porque isso também se aplica aos homens, né? Sim. Os homens, eles não são... Nós, mulheres, não somos tão exigentes quanto às características físicas, mas às vezes o que pesa aí num homem é o financeiro. Então, quantas vezes o cara não foi sair com uma mulher, nossa, você vai vir de ônibus? Que absurdo, não quero mais. Ou então, você trabalha com o quê? Nossa, você não é graduado? Você não tem uma faculdade? Tchau. Você trabalha com o quê? Nossa, que serviço de peão, não vou aceitar. Esse tipo de comportamento é dos dois lados. Então, assim, tanto os homens quanto as mulheres, muitas vezes, erradamente, eles valorizam o que não deveria, que é ou físico ou financeiro, o que pode, claro, ser importante para alguns, mas que não deveria nunca ser o principal. E aí nós temos uma outra questão, que é a acomodação, Isis. Já conversei com algumas mulheres que ficam incomodadas com o fato de terem casado com determinado sujeito, já que você falou dos homens, e eu realmente conheço bem isso, essa lógica do desenrola uma conversa numa festa, num clube, e vamos dar uma saída, vamos, e a primeira coisa que ela pergunta lá fora é onde está seu carro? E aí, quando você diz que não está de carro, ela inventa uma dor de cabeça, né?
Mas, vamos lá, eu conheço algumas mulheres que casam com os homens e o cara tem uma mesma... o mesmo nível social, econômico dela, e essa mulher começa a correr atrás, vai para a faculdade, se forma, estuda, começa a se evoluir em termos de horizontes, de perspectivas, e o cara insiste em permanecer naquela vidinha, né, de sempre, sem nenhuma perspectiva de crescimento, desenvolvimento, e aí às vezes acontece um desenlace por conta dessa questão. Como é que a gente consegue explicar isso? Essa acomodação que algumas pessoas têm de, pô, cara, tá legal aqui, deixa para lá, e por vezes essa relação ela acaba acabando por conta desse diferencial. Enquanto estava igual ali atrás, estava tudo certo. E a mulher acaba se sentindo sozinha, não de companhia, mas de conversa, de conteúdo. Ela está num outro nível, num outro patamar, e o cara ficou aqui embaixo, ou a mulher, né, vice-versa. Estou falando aqui de uma lógica de casal. Já ouvi essa história em várias relações e tal. Como é que você vê isso? Como você perguntou de nível de relacionamento, um casal, para permanecer junto, ele precisa evoluir junto. Então, é óbvio que se em algum momento ali daquele relacionamento só um deles for para frente e o outro se recusar a evoluir também, aquele relacionamento vai desandar. Então... é um desequilíbrio, né? E aí, o caminho pode ser a separação ou não. O que vai acontecer um desandar ali, sim, e aí o casal vai ter que encontrar uma forma de lidar com isso. Talvez se separando, talvez ela arrumando um amante, ele concordando com aquilo. Estou só levantando hipóteses, tá? Talvez... Mas que acontece. Acontece. Talvez ele aceitando que a esposa consiga, sabe, ir para frente e aquilo não é um problema para ele. Talvez ela recebendo mais e pagando a maior parte das contas e o marido, sabe, acomodado mesmo aquela situação, e eles podem viver muito bem assim. Ou não, né? Uma coisa que eu sempre falo. Isso vai depender, então, do olhar que eles mesmos têm para essa situação, né? Sim. Isso depende sempre do casal, né? Como que o casal lida com isso. O que fica claro mesmo é que se eles se... Porque a pessoa, quando você se casa com alguém e você passa 30 anos com aquela pessoa, você não é a mesma pessoa de quando você se casou. Você vai mudar no decorrer daqueles anos. E é claro que todo relacionamento é difícil, que vão haver alguns desentendimentos nesse caminhar, mas que o casal vai sempre pesar se vale a pena ou não continuar juntos. E aí, nesse caso, às vezes eles pensam, nossa, a gente já teve uma história tão bonita, a gente já viveu tanto junto, que vale a pena. Mesmo que você seja muito acomodado, mas eu sou muito gastadeira. Ou então, não, você é muito parado, mas eu não me importo porque você não se importa de eu sair sozinha sem você. O casal vai encontrar uma forma de permanecer junto, ou vai pensar, olha, não dá, a gente mudou muito, a gente não é mais aquela pessoa que quando casou há tanto tempo atrás, vamos cada um seguir seu rumo. Cada um lida da sua maneira. Muito bem. E para a gente encerrar esse tema, né? Eu costumo sempre dizer que a questão do amor é fundamental, né? Se você ainda segue amando, independente de qual é e me permita falar o termo qual é, imitando aqui o Mário Sérgio Cortella, né? Do qual é a tua obra, independente de qual é a realidade ali de um e de outro, do outro e do um, né? Se ainda existe ali o amor e o fogo da paixão, isso tudo será superado. Quando essas coisas não existem mais, ou talvez nunca existir apenas uma acomodação, né, e tal, essas diferenças acabam ficando muito sofríveis para ambas as partes, né? Eu tenho esse entendimento aqui também. Minha gente, 3h10, a gente vai encerrando aqui a nossa programação e agradecendo você que esteve nos acompanhando até aqui. Um beijo no coração dos amigos, né? E vamos aqui às despedidas da minha amiga Isis, que volta aí daqui 15 dias para conversar conosco novamente sobre esses assuntos que muita gente gosta de ouvir e pouca gente gosta de falar, né? Vamos
ser realistas, né? A galera se amarra nesses temas que a gente aborda aqui, mas nem todo mundo tem coragem de abordá-los, né? E quero que você se despeça fazendo uma última reflexão, Isis. Talvez fosse muito interessante que nós conversássemos mais em casa sobre esses temas, né? Sobre essas interrogações, as relações não só de pai e filho, mas também de casal, marido e mulher, colega de trabalho até também, e todas as relações que você tem, de vez em quando, fazer uma DR. Tem gente que detesta a DR, né? A discussão da relação, né? Mas parece que é um balanço que precisa ser feito. Eu, de vez em quando, passo na loja do supermercado, está escrito lá assim, saldo de balanço, né? E aí, no outro dia você passa, o supermercado está fechado. Não vai abrir, não. Vai abrir 13h que eles estão fazendo um balanço. E aí, a cada 2 meses, ou a cada 1 mês, a cada período, tem esse tal desse saldo, desse saldão de balanço, onde se faz ali um balanço de quanto se gastou, quanto se comprou, entradas e saídas, despesas e lucro, essa coisa toda e tal. Nas nossas relações, não querendo capitalizar as relações, não querendo tirar o de sensibilidade que precisa existir nas nossas relações interpessoais, mas a galera tem aversão à DR, mas esse saldo de balanço de vez em quando é importante, né? Parar, acho que para discutir, dialogar, conversar, colocar as insatisfações na mesa e ver como a gente pode administrar isso juntos. Penso que falta um pouco disso, Isis. Você concorda? Como é que você vê essa questão? E mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença outra vez no nosso programa. Falta sim, Flávio, falta sim muitos relacionamentos, né? E aí volta ao que eu falei um pouquinho antes, relacionamento é sempre complicado, sempre vai haver uma ou outra desavença, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Então, uma coisa que eu quase sempre aconselho a alguns pacientes é assim, olha, tenta fazer pelo menos uma refeição com a sua família. Você não precisa ter uma DR a cada 2 meses. Você chega, olha, no almoço ou no jantar, que está todo mundo em casa, todo mundo vai estar sentado na mesa, vai jantar, não pode mexer no celular, a televisão tem que estar desligada, e aí fica todo mundo ali, sabe? Se você obrigar a sua família, obrigar é uma palavra muito forte, mas se você fizer com que sua família... Isso, condicionar, domesticar. Se você fizer com que sua família faça pelo menos uma refeição juntas, hoje em dia, sem mexer no celular, com a TV desligada, aquilo ali já vai melhorar o relacionamento de todo mundo, porque você vai ser obrigado a interagir. E aí, nessa obrigação, vai surgir, sim, uma afinidade. Um vai acabar contando do outro sobre o dia no trabalho, outro sobre o dia na escola. Vão ser obrigados a conversar um com os outros e aquilo já melhora a relação. Você não precisa fazer uma DR, sabe, toda sexta-feira à noite para o marido não ir jogar bola, para a esposa não sair com as amigas. Faz aquilo, sabe, faz durante o dia, tenta conversar. E isso, sim, muito importante para a vida familiar. Mas me incomoda um pouco essa coisa do fazer a DR para o outro não fazer. Acho que a DR é para eu entender por que você tem a necessidade de fazer. Penso que é mais ou menos por aí, né? A menina que vai sair com as amigas, cara, ela deve ter essa prática há 200 anos, né? Eu costumo sempre dizer que quando eu conheci minha esposa, ela tinha determinados hábitos. Eu não vou agora posar de pai dela e tentar, né? Eu tinha uma namorada quando era adolescente, ela comprou um biquíni para ir à praia. A mãe chegou para mim e falou, você vai deixar ela ir com esse biquíni para a praia? Eu falei, a mãe é você, não sou eu. Entendeu? Acho que não é papel de namorado, de marido, sei lá, tá vigiando o tamanho de saia, modelo do biquíni. Eu não curto muito isso, não. Eu acho que tem outros personagens aí nessa hierarquia de familiar. Eu acho que é a mãe que tem que olhar, o pai que tem que dizer, filho, olha só, será que tá decente isso aí? A mãe, né, vai lá fazer uma conversa. Sinceramente, acho que o namorado não tem que estar se metendo nisso. É mais ou menos isso. Então, essas DR para dizer que você não pode fazer, acaba sendo improdutiva. Sim. Eu tenho que perceber a sua necessidade. Como é que a gente vai administrar isso aqui? Cara, tu sai para jogar bola às 8 horas da manhã e chega às 7 horas da noite de domingo. Eu fico em casa sozinha. Pô, cara, peraí. No sábado eu estou em casa, você sai com suas amigas
meio-dia, chega meia-noite, né, e tal. Não dá para encurtar um pouco isso. Essa administração meio que eu falo, né? Uhum. Não é proibir nem dizer que não, mas tentar se adequar. Sim, Uma DR é discutir a relação. E aí é bom você discutir a relação quando tem problemas, né? Se você não tem nenhum problema ali, não tem por que você sentar e começar, sabe, a querer discutir o que não existe. Então, vale a pena ser discutido? Sim. Quando tem alguma coisa te incomodando, você tem que abrir para o outro, né? Olha, eu não gosto que você saia para jogar futebol sábado à noite, porque o lugar onde você vai é um lugar perigoso, parará, 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 parará. E aí cabe ao cara entender ou não. E aí ele pode dizer, beleza, quer ir comigo? Ou então fala assim, olha, beleza, arruma um programa para você no sábado. E aí ele vai jogar bola, ela sai para ir no cinema com as amigas. É bom ter sempre essa troca. Foi respondido? Sim. É o poder da negociação. Sim, sim. E por vezes o cara quer ficar livre, lépido e fagueiro e quer que a mulher fique em casa. Não, isso aí não... é um canalha. Aí é sacanagem, né? Aí é sacanagem. Eu tenho alguns amigos que gostam disso. Eu falo, meu irmão, desculpa, né? Não, rapaz, porque lá onde ela vai tem isso e aquilo. Meu irmão, Ricardão, se quiser, pula a janela da tua casa. Larga de ser bobo. Não precisa. Até porque você está aqui na bola e ela está em casa. Então, é uma questão realmente de entendermos as diferenças e sermos e sermos menos egoístas, né? Sim, sim. Até quero deixar aqui como tema para a nossa próxima conversa, Isis, essa questão do egoísmo, que eu acho que ela acaba sendo uma das consequências acho que o desrespeito ele está muito dentro dessa lógica do egoísmo, né, e tal. O egocentrismo também, que é diferente de egoísmo um pouco. Quero até deixar essa pauta aqui como, de repente, uma próxima conversa nossa aqui na outra quinta-feira, né, que eu percebo que é determinante em relações profissionais, sentimentais, etc. e tal. Até o uso da mídia social, você percebe muito egoísmo nas análises, nas observações, porque o cara quer que o outro pense igual a ele e não vai ser assim, né? E obrigado pela sua... Concorda com a nossa próxima pauta? Pode ser, sim. Obrigado, Isis, pela sua... Eu te agradeço, Flávio. Bom, gente, finalizamos então aqui o nosso programa. Boa tarde para o meu amigo Marcelo Rosalino, que passa por aqui. Marcelo, começamos o programa falando de Nova Cidade, cara. Faltou você aqui para acompanhar a minha reportagem aqui do Rio Bonito que nós queremos, tendo como ponto de partida a creche Nova Cidade, os efeitos do areal aí no seu bairro. Abraço para você, meu irmão. E a galera que está acompanhando a gente em casa, beijo no coração também, obrigado pelo carinho. Amanhã volto 13h com mais um programa Flávio Azevedo. Aqui no meu calendário, deixa eu dar uma olhada aqui, minha amiga Isis volta no dia 10 de maio. Pode ser, Isis? É isso? Pode ser. A próxima quinta-feira, a outra é 3, dia 10 de maio, receberemos novamente a Isis aqui para conversarmos sobre os temas relacionados aí à existência humana, né? E essa coisa complicada que é esse tal ser humano, né? Eu quero mais uma vez agradecer aqui, agradecer sobretudo você que está em casa sempre nos prestigiando, nos acompanhando, ligados aí na nossa programação. Beijo grande no seu coração. Deixa eu lembrar para você que, mais uma vez, que o nosso programa, Flávio Azevedo, tem aqui a parceirada bacana da Baeta Gás, Escola Criar, Instituto Flor do Amanhecer, Gen Imóveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Padaria Guimecha, Açaí Mais Sabor, Fabinho Lava Jato, Terefrutas, Gran Medicina Laboratorial, Drogarias Viva Mais e esses parceiros amigos que vêm aqui sempre papear conosco, trazendo conteúdo para você que está sempre ligado na nossa programação. Beijo grande no coração de todos. Volto amanhã com mais um programa Flávio Azevedo, aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Valeu, minha gente. Abraço grande e até amanhã. Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense.
apresentou Programa Flávio Azevedo.